a gente tem que falar do São Paulo, né? Tem que falar do São Paulo. Por quê? Porque, para mim, foi um papelão do São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil. Não pode um time com a força do São Paulo, atual campeão da Copa do Brasil, com um bom time. São Paulo, nesse ano, tem um bom time, tem jogadores de peso, tem o São Paulo, fazer duas atuações tão pobres como fez no primeiro e no segundo jogo. O primeiro é ainda mais questionável. Por quê? Porque foi em casa, aonde o São Paulo do Zubeldia tem baita números, aonde o São Paulo precisava conquistar o resultado, e aí o São Paulo não criou quase nada. Teve aquela chance do Lucas Moura, né, dentro da pequena área de cabeça. Depois disso, nenhuma grande chance. Sofreu o gol. E aí, fora de casa, por mais que seja mais difícil, gente, o São Paulo precisava arriscar. O São Paulo precisava criar. E o São Paulo não criou nada. O São Paulo foi apático de novo. E o que mais me assusta é que o cara que eu admiro e que eu sempre elogio é o que eu falo. Critico muito o Tite, hoje tem que elogiar? Elogio. Elogio o Zubeldia, hoje tem que criticar? Critico. Por quê, Bruno? Porque o Zubeldia ainda teve a cara de pau de falar na coletiva, é o que eu falo. Às vezes os treinadores, eles acham que o torcedor não assistiu ao jogo, não é possível. Que ele falou que foram bons 180 minutos. Então a minha pergunta é, o que é jogar bem hoje em dia, Bruno Prado? Porque para mim foi o contrário. Para mim foram 2 jogos horrorosos do São Paulo, sem criatividade nenhuma, mas ele achou bom porque não sofreu tantos gols. Aí não, né, Bruno? E eu discordo dele, sim. Os jogos foram ruins do São Paulo contra o Atlético Mineiro, principalmente no Morumbi. Fora de casa, sinceramente, eu já não esperava muita coisa. Mas no Morumbi era para ter um jogo melhor. São Paulo perdeu, aí acho que ali perdeu a classificação. Ontem já seria algo mais difícil de conseguir, porque o São Paulo joga mal fora mesmo. É um padrão do time, e ano passado era assim, esse ano teve alguns momentos um pouquinho melhores, mas já há um bom tempo o São Paulo vem jogando mal fora de casa de novo. E assim, o time do São Paulo é um bom time, assim, mas ele é um time que não tem ele tem um jogador que pode ter alguma coisa diferente, que é o Lucas. Os outros são jogadores bons, não são ruins, não. Mas eles são todos caras que têm que lutar bastante para estar bem. Eles têm que estar no máximo deles para conseguir render. Então é um time que ele tem momentos, ele é muito competitivo, ele consegue. É difícil o São Paulo ser atropelado por um adversário. É um time que dificulta para qualquer outro adversário, mas ele também não consegue dominar ninguém. É um time que, ao mesmo tempo que ele pode dificultar a vida do Flamengo, do Palmeiras ele dificulta bastante até. Se bem que no Brasileiro perdeu, mas o São Paulo sempre faz jogo duro com o Palmeiras. Esse ano empatou 3 e perdeu 1 e eliminou nos últimos mata-matas. Mas ao mesmo tempo que ele dificulta para esses aí que são os melhores hoje na teoria, como acho que vai dificultar para o Botafogo na Libertadores, ele pode se enrolar com o Cuiabá, ele pode se enrolar no Atlético Goianiense, se não tiver bem. O São Paulo, se tiver muito bem, ele passa por esses adversários. Se ele tiver mais ou menos, se ele tiver assim 60% do que pode, ele se enrola no Cuiabá, como se enrolou no Brasileiro. Então é um time mais brigador do que técnico, é um time que precisa estar muito nos seus melhores dias de concentração, de pegada, para competir. Aí ele pode competir com qualquer um, mas não é um super time, é um time bom, que eu acho que vai brigar por vaga na Libertadores. No Brasileiro eu nunca imaginei que lutasse pelo título. Acho que a briga por Libertadores, aí vai brigar com o Cruzeiro, com o Bahia, com o Inter, talvez com o Vasco, com o Atlético Mineiro. Mas eu dizia assim que os times do São Paulo, para mim é bem claro, eu falo isso há muito tempo, ele não é um time brilhante, ele é um time que o Lucas de vez em quando tira algo diferente, é um time de bons jogadores, de jogadores que são brigadores, são bem competitivos. Dificilmente o São Paulo é amplamente dominado por um adversário. Esse confronto mesmo foi 1-0 no agregado. Mas também o São Paulo tem muita dificuldade para dominar qualquer time. Então é um time que no seu máximo de concentração, de pegada, e aí no Morumbi é mais fácil ter isso pelo ambiente, por tudo que envolve. O time entra muitas vezes mais ligado, mais concentrado, ele dificulta para todo mundo, ele dificulta para o Flamengo, como derrotou já na Copa do Brasil do ano passado, como muitas vezes dificulta para o Palmeiras, e acho que vai dificultar para o Botafogo nesse confronto da Libertadores. Acho que o Botafogo é até o favorito, é melhor que o São Paulo.
Mas vai ser jogo duro. Se o São Paulo eliminar o Botafogo, não é nenhum absurdo. O São Paulo vai fazer um jogo duro com o Botafogo. Mas, ao mesmo tempo, quando esse time está mais ou menos, não está no seu máximo, ele se enrola com o Cuiabá, como já perdeu para o Cuiabá no Morumbi, nesse Campeonato Brasileiro mesmo. Ano passado, perdeu para o América em Belo Horizonte, que foi rebaixado. Perdeu para o Goiás em Goiânia, que foi rebaixado. Então, a realidade é essa. Acho que, às vezes, principalmente depois do título da Copa do Brasil, cria-se uma coisa, não, é um time super forte. Não é um bom time, Vai brigar por vaga na Libertadores no Brasileiro. Agora, eliminado da Copa do Brasil, ele vai ficar um pouco acima no Brasileiro. Acho que ele pode sim se classificar para a Libertadores. E no mata-mata, como é um jogo que a mobilização é total, esse time vai estar no seu máximo, vai estar num nível de concentração altíssimo na Libertadores, ele pode até chegar longe, ele pode. Eu acho que não é favorito com o Botafogo, mas pode passar, pode até chegar numa decisão, não é uma coisa impossível. Mas acho que tem que deixar bem claro o que é esse time do São Paulo. É um time brigador, é um time que tem que estar no máximo do máximo para competir. Não é um time super técnico, então jogou mal, mas não é uma coisa tão surpreendente, não. É um time que precisa estar muito bem para render, para realmente encarar os seus adversários. É isso, e o São Paulo não marca gols há 3 jogos e tem muitas dificuldades quando atua longe do Morumbi. A sensação que passa é exatamente essa, que o São Paulo, essa eliminação na Copa do Brasil para o Galo, passa muito pelo jogo do Morumbi. É claro que não jogou nada os 180 minutos dessa decisão de quartas de final, mas o São Paulo não fez por onde jogando em casa, onde é fortíssimo. E fora de casa o desempenho deixa aí muito a desejar. E o Zubeldia, eu acho que também merece ser, no mínimo, questionado, porque no Morumbi ele não fez nenhuma mudança, iniciou com os 11 titulares e terminou com os 11 que haviam entrado em campo. E ontem só foi mexer no time do São Paulo com 30 do segundo tempo. Flávio Prado, o São Paulo que empatou com o Atlético Mineiro lá 0-0. O Galo venceu aqui por 1-0. E o tricolor paulista eliminado da Copa do Brasil. Flávio. Olha, Pedro, longe de ter sido 2 bons jogos. Mas longe. Foram horrorosos os 2. O daqui foi ainda pior, de lá também foi feio, mas o daqui foi bem pior. Agora, a classificação foi um acidente, né? Nenhum dos dois jogou nada, nenhum dos dois jogou coisa nenhuma. O Atlético achou um gol aqui no jogo que mereceu um baita 0-0, um jogo ruim demais. E ontem não teve jogo de novo, né? O Atlético forçou um pouquinho mais, o São Paulo teve dificuldades. Mas assim, às vezes a gente supervaloriza algumas coisas. O time de São Paulo, eu sempre falei, esse mico eu não paguei. O time de São Paulo é nota 6. E olhe lá, é um time médio, é um time com dificuldades. O Atlético também está jogando nota 6, embora tenha potencial para ser mais. Então foi um jogo, foi um confronto muito feio. Os 2 jogos foram ruins. Não tivemos futebol em nenhum dos 2 jogos. Uma coisa, foi uma vergonha. Se você considerar a história desses 2 times, até os elencos, o custo desses 2 times. São jogos vergonhosos, tanto de lá como daqui. Por acaso o Atlético achou um gol, por acaso mesmo, e valeu a classificação para ele. Mas realmente foram 2 jogos para 0-0 e decisão nos pênaltis. Se você tivesse uma valorização técnica, nenhum dos 2 devia passar, devia repescar. Deixa os 2 fora e repesca alguém. Repesca o Juventude, vai que perdeu no último minuto, sabe essa coisa assim? Porque realmente foi um futebol muito pobre. Dos 2 times, eu não considero isso um jogo de futebol. Acho um desrespeito pelos valores que esses times... o estádio lotado aqui, o estádio lotado lá, o fanático pode ficar feliz, o torcedor do Atlético. Agora, futebol, eles não mostraram nem lá nem aqui. Nenhum dos 2. São Paulo eliminado da Copa do Brasil, Vanderlei Nogueira. O Zubeldia, na entrevista coletiva, tentou minimizar os problemas, enfim, essa eliminação do São Paulo nas quartas de final. A verdade é que o São Paulo não fez um jogo bom, como disse o Flávio, nem no Morumbi, nem lá em Belo Horizonte, Vanderlei. O que falar dessa eliminação do tricolor paulista na Copa do Brasil, Vanderlei? Bom, Pedro, faz tempo que eu tenho dito que o São Paulo, quando ganha, é bom porque qualquer vitória tem sabor doce, é ótimo vencer, todo mundo sabe, mesmo jogando mal. Mas se a gente avaliar desempenho, o desempenho do São Paulo não tem sido bom faz muito tempo. Eu tenho usado várias vezes que o São Paulo é um time instável. Não é? Nessa última participação, por exemplo, nesse jogo, o São Paulo entrou jogando desde o início como se tivesse classificado.
deixando o tempo passar, né? Catimbando, reclamando, enfim. O Luciano fez discurso, é o orador da tropa durante todo o jogo, parando o jogo, jogando, entre aspas, a favor do Atlético. Eu acho que o Atlético até se surpreendeu com o comportamento do adversário, que precisava da vitória, precisava fazer gols. E não buscou isso. Foi uma dificuldade, uma lentidão, um time morno, né? O treinador, já foi dito aqui, demorou o professor Zubeldia, demorou para fazer alterações, e aquelas que ele fez não resolveram absolutamente nada. Então, no conjunto da obra, o São Paulo não foi bem dentro de casa e foi pior fora de casa. Ele não mostrou que estava com a faca nos dentes atrás de gols para tentar virar o resultado. Ele estava em desvantagem quando o jogo começou. Então é isso. O presidente do São Paulo depois disse que reconheceu o esforço e pediu desculpas à torcida e levantou a bola da torcida. Mas ele também deve ter observado que o time dele foi absolutamente ineficiente, né? Incompetente. Pelo menos de cara no comportamento de quem precisava mesmo vencer. Eu acho que o São Paulo é um time razoável, falo isso há muito tempo, razoável, e que às vezes complica a vida de alguns adversários. Quando a coisa está mais ou menos encaixada, tem, digamos, apresentações aceitáveis. Mas eu discordo, todo mundo fala muito, complica muito a vida do Palmeiras, complica muito, todo mundo fala isso há muito tempo. Eu lembro que o Juventus complicou eternamente a vida do Corinthians. Quando aparecia na tabela lá Juventus e Corinthians, o Corinthians podia estar, era um inferno na vida. Do Milton Buzetto, né? Isso, era um inferno, né? Então, acontece, no futebol acontece. Tem aquele muito discurso, nossa seleção brasileira, vamos jogar contra a França, o nosso futebol não encaixa. É isso? Não? Esse é o discurso. Isso acontece. Às vezes acontece no futebol. Então recorrem a isso os treinadores e alguns jogadores para dizer que a coisa é muito difícil, mas no próximo jogo nós vamos passar por isso. O São Paulo pensava em Copas. Foi para o espaço, né? Nessa. E agora eu imagino que está preocupado, porque o próximo adversário em Copas quem é? É o Botafogo, parece? Botafogo. É fácil? Pode passar pelo Botafogo? Pode, o futebol permite isso. O Botafogo também não é, no quesito confiança, recua um pouquinho no tempo, é para arrancar suspiros do Texor. Só de pensar nisso, ele deve mudar de lugar na cama. O que aconteceu na temporada passada. Mas eu não confio. A torcida do São Paulo não decepciona. Ela teve com o São Paulo em tempos, digamos, cinzentos, o tempo todo, lotou o Morumbi, continua prestigiando o São Paulo, vai aos jogos, não importa o horário, a gente até se surpreende. Os jogos às 19 horas, o Morumbi, que para chegar não é fácil, e para sair idem, lotado, grande público. Então a torcida do São Paulo não tem decepcionado. Mas o time, para aqueles mais, digamos, mais tranquilos, é um time que você, no quesito confiança, fica com os pés atrás, não sabendo o que você vai encontrar no jogo que vai acontecer daqui a pouquinho. É isso, Pedro. São Paulo que não vence há 3 jogos, são 2 derrotas, esse empate que custou a eliminação da Copa do Brasil. Bora ouvir o Zubeldia, a análise que fez o técnico do São Paulo depois desse resultado em Belo Horizonte que tirou o tricolor da Copa do Brasil. Tricolor que é o atual campeão da Copa do Brasil. O Zubeldia fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Primero, creo que São Paulo en los 180 minutos lo hizo bien. Fueron 180 minutos disputados, por supuesto. La diferencia, sin lugar a dudas, estuvo en ese gol de bola parada. Nosotros, en muchos aspectos del juego hemos estado bien en los 2 juegos. Por supuesto que estas series donde los 2 equipos son parejos se termina definiendo con acciones muy puntuales que están vinculadas al gol.
Lamentablemente en estos 180 minutos no tuvimos esa fineza para poder conectar, pero en los dos juegos fuimos protagonistas, en los dos juegos tratamos de imponer nuestro fútbol y bueno, en un mata-mata, repito que la diferencia estuvo en ese gol sobre la hora o en el descuento del partido de ida. El equipo se sintió protagonista todo el partido, con la dificultad del caso. Estamos enfrentando a un buen rival, que tiene sus jugadores, pero el equipo tuvo una serie de 180 minutos buena. Bueno, por supuesto que se puede mejorar, por supuesto que podemos tener más situaciones de gol, por supuesto que podemos evitar el gol de bola parada, o sea, pero el equipo hizo una serie de 180 minutos buena. Y yo le digo a mis jugadores acá públicamente, no tienen nada que reprocharse. Nada. Una serie buena. Tampoco puedo ser injusto y decir que los jugadores no estuvieron bien o que el equipo en los 180 minutos no estuvo bien. Estuvo bien. Y bueno, hay que saber perder, dar vuelta a la página con el dolor que eso implica e pensar em lo que viene. E o Zubeldia ainda disse o seguinte na entrevista coletiva, abre aspas para ele. Se quando chegamos me dissessem, vamos estar nas quartas da Copa do Brasil, nas quartas da Libertadores e entre os 6 do Brasileiro, era uma boa notícia, fecha aspas. Eu não gosto muito desse conformismo e também reprovo essa análise que fez o Zubeldia de que o São Paulo jogou bem os 2 jogos, que foi algo aí nos detalhes. Eu não achei que o São Paulo jogou tudo isso, não. E esse conformismo, né? Aceitar uma campanha de quartas de final, vai ver, sei lá, a LDU pode ficar satisfeita com quartas de final, Lanús, Cerro Porteño, Independiente Medellín podem ficar satisfeitos com quartas de final, clubes por onde o Zubeldia passou. Mas o São Paulo, que é um clube gigantesco, o torcedor do São Paulo, a cobrança é sempre por títulos, sempre por finais. O torcedor quer ver o São Paulo levantando taças. Aliás, o São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, as falas do Zubeldia incomodaram demais boa parte da torcida do São Paulo. Flávio. Eu concordo só com a parte que ele fala que a desclassificação foi no detalhe. Porque também o Atlético não mereceu. Foram péssimos jogos. Agora, jogar bem, essa palavra não existiu. Eu acho que se você somar todas as finalizações nos dois jogos, não chega a 6. Umas 4, 5. No total de 2 jogos. 2 times desse porte. Você tem Hulk, você tem Paulinho, você tem Caleri, você tem Luciano. Só para falar alguns dos atacantes, né? Então você tem que ter no mínimo mais finalizações. Os jogos foram péssimos. Agora, eu acho, quando saiu o sorteio, o Atlético para mim era favorito a passar. Só que eu esperava futebol. O que faltou para mim foi futebol. O São Paulo criou-se uma ilusão muito grande, né? Com o negócio do Zubeldia. Lembra aquela invencibilidade, zubeldismo. Zubeldia é alegria. Aí ele saía para passear no metrô. Olha o estilo dele no metrô. Aí ele ficava dançando na beira do carro. Nossa, olha como ele dança. Sabe, é tudo ilusão, aquela que o cara chega. Quando o Carpini chegou também tinha o carpinês, lembra? É um negócio assim. Carpinismo, né? Carpinismo, O São Paulo, ele se ilude muito. O torcedor de São Paulo está muito carente, sei lá. Então ele se ilude muito, né? O time de São Paulo é mais ou menos. Com o Zubeldia é mais ou menos também, pô. Chegaram a falar que ele era lembra que ele bateu um recorde não sei do que aí? Chegaram a falar que ele era um dos técnicos mais importantes da história do São Paulo. Os caras estão malucos, pô. São Paulo teve Rubens Minelli, São Paulo teve Muricy Ramalho, São Paulo teve Tele Santana. E os caras chegaram a insinuar que ele estava entre os melhores. Sim. Não, mas ele bateu o recorde. Gente! Posso incluir o Cilinho? Claro que pode, maravilhoso. Não, se a gente pensar um pouquinho, nós vamos achar mais uns 50. Pelo amor de Deus, gente. Nossa, Silvio Perillo, na época que o São Paulo estava numa draga, não tinha dinheiro para nada, estava construindo o Morumbi, o Silvio Perillo levou o time para uma final do Campeonato Paulista, que naquela época era importante. Nossa, tem José Poi. Nossa. E aí os caras metem o Zubeldia numa lista de melhores, porque ele bateu um recorde, não sei do que aí, não sei quantos jogos, quanto de medíocre, enfim, gente do céu. O Zubeldia é mais ou menos. Até por ser o currículo, é mais ou menos. Como o time é mais ou menos. Só. Tem nada demais. Mas há uma ilusão, né? Nossa e tal. Aí se você cria uma expectativa muito grande, a chance de você ficar muito frustrado é enorme.
Para mim foi dentro do esperado. Agora, concordo só com essa frase, foi por acaso. O acidente que aconteceu para o Atlético classificar poderia ter acontecido para o São Paulo. Acidentalmente, o São Paulo fazia um gol aqui e se classificava. Foi uma porcaria, os 2 jogos foram lixo e nenhum dos 2 merecia se classificar, repito. Se tem um nível técnico que é colocado, tem que tirar os 2 e repescar o Juventude. Porque realmente, olha, os 2 jogos foram de lascar. E o Kaique me falou no ponto, trazendo os dados da partida, as estatísticas, que às vezes são importantes para a gente poder entender o que se passou dentro de campo. Nos 2 jogos, o São Paulo finalizou a gol 4 vezes, o que é muito pouco. E apenas uma chance clara das 4 oportunidades. Aquele chute, aquela finalização do Caleri. Isso, é bola espirrada. Aí os caras contam como bola no gol. Uma chance em 2 jogos. E se olhar o Atlético, não é muito mais que isso também, não. Não. Não é muito mais que isso também, não. Deve 2, 3, por aí. Mas, cara, sinceramente, eu trabalhei nos 2 jogos, e aí você trabalha, você assiste, presta atenção, faz isso aqui. Se eu não estou trabalhando, eu já ia dormir com 10 minutos do primeiro jogo, e ontem é a mesma coisa. E outra coisa, esse jogo serviu para 2 coisas. Primeiro, para quem tem insônia. Acaba com a insônia de qualquer um. E criança mal criada. Você fala, moleque, ó, você tá tirando nota baixa, bota o moleque pra ver o jogo amanhã. O moleque não tá indo bem nas notas, bota pra ver o jogo. Mostra o jogo inteiro, vai ver, fica sentado aí e tal. Eu sei que é um pouco bullying, mas eu faria isso. E assim, é que eu falei das oportunidades, né, das finalizações no gol. Também teve aquela oportunidade do Lucas Moura, me lembra aqui o Bruno Landi, que cuida do nosso canal do YouTube, né? O Lucas Moura, aquela cabeçada dele pra fora, que também foi uma chance clara que o São Paulo desperdiçou. Mas pra fora. Bola fora não entra. Bola na trave não altera o placar. É verdade, já diria, né, a música.